Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, funcionários, o orador que me antecedeu disse aqui que o Tribunal de Contas, pela primeira vez, recomendou a rejeição das contas. Disse que na Comissão de Orçamento a votação foi apertada, 4 votos pela aprovação e 3 pela rejeição. Faltou dizer de forma mais clara que mesmo aqueles que votaram pela aprovação reconhecem que a lei não foi cumprida, porque o próprio parecer, brilhantemente escrito pelo deputado Albertassi, diz lá que os 12% da saúde não foram respeitados, que deixou-se de aplicar na saúde 576 milhões de reais. E eu acho que a discussão das contas não pode ser feita como se essa questão não tivesse a ver com a vida da população do Rio de Janeiro, deputado Luiz Martins. Eu sou presidente da Frente Parlamentar de Combate à Tuberculose, à AIDS e à Diabetes. Eu participei de um ato em frente à Secretaria Estadual de Saúde com familiares de diabéticos desesperados, chorando. Um garoto de 8 anos que tinha o direito garantido pela legislação de receber insumos que lhe garantam a vida como diabetes, não recebeu. A explosão de mortes por tuberculose no Rio de Janeiro, o deputado Eliomar Coelho, tem aumentado. E o número de trabalhadores, de funcionários alocados a essa questão no sistema prisional tem caído. Então, os 576 milhões de reais que deixaram de ser aplicados na saúde podem ter sido causador, inclusive, da morte de alguém por diabetes ou por tuberculose. Então não se pode fazer a discussão das contas como se tivesse apartado da vida real das pessoas. Deixar de aplicar os 576 milhões de reais na saúde é um crime de lesa pobre. A segunda questão, a UERJ está quase fechando. Os cotistas com bolsa de iniciação científica ficaram um tempo enorme para receber as suas bolsas. O que isso tem a ver com as contas? Muito. O não cumprimento do que é estabelecido na lei, dos 2% para a FAPERJ, são causadores do não pagamento das bolsas de iniciação científica. Então, claramente, a forma como o Estado está sendo gerido está prejudicando a vida da população, está tirando a saúde de setores da população, está tirando o acesso à educação para setores da população. E tem uma coisa mais grave: o grande discurso é que a arrecadação do Estado está caindo. Não é verdade. Em alguns aspectos, deputado Milton Rangel, a arrecadação do Estado aumentou e aumentou muito. O Fundo de Combate à Pobreza arrecadou 4 bilhões e 100 milhões de reais em 2016, 36% a mais do que no ano anterior. E sabe o que acontece na prestação de contas? 550 milhões do Fundo de Combate à Pobreza não foram gastos. Onde é que está esses 550 milhões? Em que conta? O governo inventou, tem um restos a pagar. Ele inventou agora no Fundo de Combate à Pobreza o restos a gastar, porque ele aumentou os impostos da população para aumentar a arrecadação do Fundo de Combate à Pobreza, arrecadou 4 bilhões e 100 milhões de reais, só apresentou a prestação de conta de pouco mais de 3,5 mil. Então, onde está os 550 milhões? O voto vencedor na Comissão de Orçamento diz que não é obrigado a gastar tudo no mesmo ano, mas quando você gasta, não gasta do mês do ano, é dito que você, com transparência, tem que apresentar as contas. E eu quero perguntar o seguinte: quem vota a favor das contas do governo
tem que me dizer o seguinte: onde é que está depositado os 550 milhões do Fundo de Combate à Pobreza, que eles não prestam contas com relação a 2016. Há uma lei aqui da casa, de minha iniciativa, do deputado Luiz Paulo, que diz que 10% do Fundo de Combate à Pobreza tem que ser aplicado no Fundo de Habitação de Interesse Social. Pois, deputado Eliomar Coelho, ainda há gente, vítima das enchentes, que não teve o seu problema habitacional resolvido. Vossa Excelência sabe que o próprio governo reconhece no seu voto que dos 411 milhões que tinham que ser gastos na habitação, só foram gastos 80. E os outros 331 milhões de reais? Também não precisa ser gasto no mesmo ano, mas no mínimo a casa tem que perguntar aonde está os 331 milhões de reais. Então, no mínimo, por conta do Fundo de Combate à Pobreza, no mínimo por conta do que não foi gasto da saúde. Eu encerro, senhor presidente, dizendo o seguinte: o argumento de que caiu a arrecadação não serve, porque eu estou falando aqui dos 576 milhões, é da arrecadação que foi feita. E segundo, o governo tinha dados claros relacionados a 2014 e 2015 para não jogar areia nos olhos da população e da Assembleia e prever uma arrecadação de 80 bilhões em 2016, quando ele já sabia que não realizaria essa arrecadação. Então eu encerro, senhor presidente, eu não voto contas com a história de oposição e situação. Já votei aqui a favor de contas de governo de quem eu fazia oposição. Mas, no mínimo, a gente tem que olhar a situação da população do Estado, principalmente a situação dos servidores públicos que não recebem e da população mais pobre, que está sendo impedida de acessar serviços básicos de saúde e educação. Por isso, a orientação da liderança do Partido dos Trabalhadores é pela rejeição das contas de 2016.